Olá pessoal da FEGAN, tudo bem? Passo aqui para bater um papo com vocês e apresentar algumas ideias, algumas percepções que são vistas ao longo do tempo em situações muito parecidas com a de vocês. E liderar uma federação, liderar uma organização sem fins lucrativos não é muito diferente do que liderar uma empresa que visa lucros, que visa resultados. Mas também não é tão simples assim, né? Requer infraestrutura, requer engajamento de pessoas, então são muitas coisas envolvidas. Existem muitos interesses também, interesses da sociedade, interesse dos atletas, interesse dos familiares, e é um universo de coisas que podem ser feitas. Mas a ideia aqui é dar uma ilustração de umas técnicas ou de uma visão que complementa algumas perspectivas. E dentro do que eu estudo, dentro do que eu vejo, dentro das experiências que eu já tive em outras federações também, acompanhando os trabalhos deles, fazendo benchmarks, indo para outros estados, ver como é que funcionam, as dicas que eu tenho, elas se baseiam em olhar 4 coisas distintas. E que isso eu chamo de 4 perspectivas. Como é que elas funcionam? Tá? E elas se complementam. Uma das principais perspectivas que devem ser analisadas é aquilo que se entrega para a sociedade, né? O que numa empresa comercial se chamaria de mercado, aqui é para a sociedade, que envolve os atletas, os seus familiares e todo esse entorno que se relaciona ao esporte que vocês desenvolvem. Outra perspectiva faz relação aos processos internos da FEGAN. Como é que eles se desenvolvem? Como é que eles são estruturados? Também tem uma visão muito importante, que é a terceira perspectiva, que está relacionada ao capital humano dentro da federação. Como que se dá a relação dos responsáveis? O presidente, os diretores, os conselheiros, e toda essa estrutura que envolve uma organização. E por fim, uma das que eu considero as mais importantes, ela está realmente na estrutura interna envolvendo as pessoas, que é o que eu gosto de chamar de capital humano, que é o que diferencia hoje a grande maioria das organizações, com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Está nas pessoas, naquilo que elas sabem, naquilo que elas gostam de fazer, o que diferencia o sucesso e o insucesso de qualquer organização. Tá? Depois eu falo um pouquinho de marketing, mas que ele complementa essas 4 perspectivas de uma forma assim muito comum. Então eu anotei algumas coisas aqui. Quando a gente fala de sociedade, que é aquela primeira perspectiva, algo que se deve ser levado em conta é o valor percebido em relação àquilo que a federação faz. Ou seja, se a federação desenvolve o esporte hoje, como é que a sociedade está percebendo este valor deste esporte, desta prática? E a sociedade envolve os atletas, envolve os familiares, envolve todo esse conjunto de pessoas, empresas, que podem ser beneficiados direta ou indiretamente com o trabalho que vocês desenvolvem. Tá? E aí, nessa percepção de valor, é interessante que a FEGAN seja vista como uma entidade de representação. Então, isso é um trabalho que merece ser feito e que gera bons resultados. E também ela pode ser vista como uma entidade de promoção do esporte, que ela faz e ela cria em cima dos grandes conceitos que são preservados pelo esporte de vocês ao longo dos tempos. Ela também pode e merece ser vista como uma entidade de realização de eventos, e ela começa a ter uma autoridade em relação a isso. E, por fim, ela também tem nessa estrutura, nessa dinâmica social, a condição dela ser percebida como uma entidade regulamentadora do esporte. Tá? Então eu falo isso em decorrência de algumas experiências com outras federações e com associações esportivas e até com clubes. E esse valor, ele também vai gerar uma consequência muito legal, que é promover o engajamento das pessoas. E isso é o engajamento dos atletas, é esse engajamento dos familiares, é o engajamento dos patrocinadores, é o engajamento dos governos, o federal, que
pode entender que alguns projetos elaborados pela FEGAM sejam merecedores de recursos, o governo do estado também com seu incentivo ao esporte e, por que não, também o engajamento municipal das entidades que percebem valor no emprego do esporte, na criação de algumas soluções para crianças e jovens, essas coisas assim. Também é importante, dentro dessa percepção de valor, criar alguns canais que vão proporcionar a percepção desse valor da FEGAM, enquanto ela for uma disseminadora de conhecimentos e de conteúdos. E isso nada mais é do que apresentar resultados de uma forma bem elaborada, criar conceitos, elaborar dicas aos atletas. E essas dicas são gerais, desde as técnicas de treinamento, as técnicas puras que vocês utilizam, a criação de relações de alimentação, de alongamento, de repouso, outras tantas coisas que podem ser feitas. A criação de tendências, e aproveitar essa onda agora que o esporte está trazendo, principalmente com esse boom que se deu há 3, 4 anos atrás, em função dos benefícios que essas artes marciais proporcionam. Existem algumas barreiras, existem algumas críticas negativas em relação ao esporte, a esse esporte, mas também tem outras tantas pessoas que percebem valor nisso, tal qual é o crescimento e a passagem de alguns outros esportes para as artes marciais, as quais vocês também realizam. E, então essas tendências e novidades são algumas coisas bacanas de serem trabalhadas. E nos processos internos, falando de uma federação, falando de uma entidade de representação, de uma entidade que pode criar alguns conceitos. Tá? Eu listei aqui alguns processos internos que eles funcionam nas empresas e funcionam também nessas entidades sem fins lucrativos, nessas ONGs, tá? Escolas, APAES, clubes comerciais. Então, é uma infinidade de entidades que podem utilizar também desses mesmos métodos. E aí, como é uma entidade desportiva, o que eu enxerguei aqui como os processos internos que são interessantes de serem pensados? Primeiro, cadastros e filiações, que cria este relacionamento com o atleta, lembrando que eles são um dos grandes interessados na disseminação do esporte que vocês realizam. Tá? Então, os cadastros podem ter cadastros de clubes e cadastros de atletas. Regulamentos e procedimentos são coisas que devem estar bem elaboradas, bem diagramadas, apresentadas de forma digital e apresentadas também de forma impressa, sempre que for necessário para os atletas estarem ao par de como as coisas funcionam, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, essas coisas assim. As funções de compras dentro de uma instituição, elas têm um viés importante que depois isso repercute na parte financeira com relação à transparência e prestação de compras. As rotinas administrativas, a criação de agendas, agenda do corpo diretivo, agenda de eventos, agenda de atletas, né? Quais são os torneios, campeonatos nacionais e internacionais. A questão da contabilidade também é importante. O atendimento ao cliente, não é só o atleta. O atendimento ao cliente, como uma das operações dentro de uma instituição, ele tem um valor muito importante. Que além de entregar aquilo que os clientes estão esperando, que os atletas estão esperando, é uma forma de criar inteligência, de criar relacionamento, de captar dados. Tá? Contatos telefônicos, e-mails, nomes, vontades, curiosidades, tudo isso é inteligência que pode ser utilizado para criar soluções e com isso deixar as pessoas mais satisfeitas ainda. As rotinas financeiras, né? Normal em qualquer instituição, com processos bem transparentes, uma certa burocracia que ela é importante, tudo documentado, tudo registrado, assinado. Mais um dos processos, elaboração de projetos e captação de recursos. Isto hoje, em organizações do terceiro setor, é fundamental. E quando não se tem uma equipe interna, é muito importante ter um apoio externo.
que é uma das melhores formas hoje de captar recursos, de criar uma sustentabilidade dentro dessas instituições. Tá? Então tem algumas empresas, algumas organizações que ajudam e que criam já uma nova cultura de relacionamento. E esta é uma palavra muito forte. O relacionamento, a criação de laços com outras instituições do terceiro ou não do terceiro setor, né? Inclusive patrocinadores, pessoas que são formadoras de opiniões e que têm um potencial de ser os grandes aliados da FEGAM, por exemplo. A realização de eventos, mais uma parte importante dos processos da FEGAM. E aí são esses eventos tradicionais, corriqueiros de todas as semanas, que estão vinculados com a agenda dos treinos, então os seus horários, quem são os participantes, quem não são, estão inscritos, não estão inscritos. Então tem uma certa burocracia envolvida. Também o nível de eventos de torneios e campeonatos e outros eventos, workshops, seminários, palestras, nas quais vocês mesmos podem realizar. As equipes internas, os próprios atletas, às vezes detêm alguns conhecimentos e eles podem ser os disseminadores, ou também a criação de eventos externos com pessoas de alto renome, grandes conhecedoras de algumas especificidades e que venham a desenvolver com vocês um atendimento ao cliente, fazendo a entrega para ele de coisas que ele percebe como importante. Então aí se dá essa criação da percepção de valor, do relacionamento com o mercado, com essa sociedade, né? E o quanto isso se gera de benefício. Mais um dos processos internos que são interessantes, isso de médio a longo prazo. Os treinamentos e o desenvolvimento educacional técnico e não técnico do pessoal que atua junto com a federação, do pessoal que é do corpo diretivo, que é da estrutura administrativa. Isso é bacana e isso funciona. E a utilização de tecnologias contemporâneas e ferramentas digitais. Há muita coisa no mercado hoje que pode ser utilizada e que facilita essa vida na solução de etapas burocráticas. Né? Um exemplo disso são plataformas que fazem a inscrição automática em eventos, tendo ou não tendo a cobrança financeira. E é uma forma organizada e já ajuda aquela etapa de captação de dados, né? De ter informações sobre quem são os participantes, seus principais gostos, de onde eles são, idade, gênero, né? Dá para pegar muitos dados específicos de cada participante. E por último, o marketing e o relacionamento com a sociedade. Mas isso eu falo logo mais. Como a terceira perspectiva, tem a questão das finanças e do patrimônio. E um ponto fundamental de qualquer entidade do terceiro setor é a transparência e a legitimidade na prestação de contas. Então, isso é fundamental. E ela só se torna sustentável quando ela é bem aceita e quando tem essas rotinas de controle bem elaboradas. Não precisa ter um sistema para controlar tudo isso, um sistema eletrônico, por exemplo. Existem sim procedimentos manuais por meio de formulários que criam essa transparência e possibilitam para qualquer conselho fiscal, para qualquer entidade regulamentadora, fiscalizadora, ter acesso às contas. E alguns patrocinadores, inclusive, pedem relatórios contábeis e financeiros para demonstrarem que a entidade está fazendo as coisas de uma forma correta, que não há desvios, e isso aumenta a credibilidade também. E dentro de finanças ainda é a análise de investimentos, né? Se vale a pena ter uma estrutura própria, se vale a pena ter locações, isso envolve equipamentos também. Captação de recursos, né? Então é um dos pontos fundamentais. Qualquer empresa precisa ter dinheiro entrando para que ela consiga se desenvolver e para que ela seja sustentável. E aí tem algumas nuances entre as filiações, né, que seria uma anuidade, e isso funciona em federações esportivas, em associações esportivas e em clubes, né, de uma forma muito tranquila. Basta ser organizada e que os atletas e os clubes realmente percebam valor em relação ao que é feito pela federação. Os projetos de leis de incentivo ao esporte e os projetos sociais
também são boas formas de se manter uma instituição do terceiro setor. Mas eles requerem atenção e requerem inteligência em como são construídos. Tá? Tem formas de escrita. Os projetos, quando são abertos, eles têm prazos determinados e eles têm rubricas de despesas que são aceitas e outras não. E também a forma que é narrado o andamento dos projetos. O que eles consideram, o que eles não consideram, qual é o público-alvo. Tem um monte de detalhezinhos envolvidos com esses projetos sociais, voltados ao esporte e também voltados à geração de serviços sem cobrança, principalmente com jovens em vulnerabilidade social, esse tipo de coisa assim. Tá? E outra grande fonte de recursos são os patrocínios. E aí, todos esses, com exceção dos projetos sociais, a necessidade de perceberem valor é muito importante. Um patrocinador que não enxerga valor naquilo que a entidade realiza, ele pode até se tornar um patrocinador eventual. Mas o interessante disso tudo, nessa dinâmica de médio e longo prazo, é que os patrocinadores percebam valor e eles queiram estar junto com a Afegã, que eles queiram fazer parte. E isso envolve outras tantas coisas, não só dinheiro. Isso envolve também equipes de trabalho, envolve às vezes desenvolvimento de marketing, e é uma coisa bem bacana assim. E, assim como tem a sustentabilidade, que é algo fundamental para dentro da organização, tem a prestação de contas transparente, fidedigna e real, feita para fora. Então é uma operação bem legal quando se fala de finanças. E uma das partes que eu gosto mais, o desenvolvimento das equipes internas. Eu não estou falando de pessoal que é contratado, carteira assinada, essas coisas assim, que são importantes. Nas federações esportivas de médio e grande porte, eles têm sim uma estrutura de profissionais contratados. E eles têm também uma estrutura de profissionais terceirizados, dependendo do porte deles e dependendo do volume de operações que eles tenham. E algumas coisas que eu aponto em relação a essas equipes internas. Primeiro ponto, os papéis devem estar bem definidos. Então tem a presidência, tem o corpo diretivo, tem os secretários, tem os conselhos fiscal e administrativo, não sei qual é a situação da Afegã. E é muito importante todos os detalhes em relação aos papéis de cada um desses elementos, em cada um desses membros, para ficar bem claro, e também as alçadas de tomada de decisão, o que podem e o que não podem fazer. E as rotinas de comunicação, quando se reúnem, como resolvem os problemas, é bem dinâmica essa parte e é bem interessante também. Outro ponto a ser observado é a forma de remuneração e a forma de incentivos. A forma de remuneração não é somente salários, são as ajudas de custos, recebem ou não recebem pelo trabalho que desenvolvem dentro da federação. Então são coisas a serem pensadas que de repente já têm estruturadas, mas elas têm que ser explicitadas. E o legal disso é que elas sejam escritas e elas sejam apresentadas para quem de interesse. Tá? Não precisa ser aberto para todo mundo, porque também não tem essa necessidade. O reconhecimento é algo muito forte quando a gente fala de pessoas, desse capital humano. E como é o capital humano que desenvolve os negócios, inclusive o desenvolvimento do esporte com vocês, é interessante haver essa política, que é uma expressão que se chama o reconhecimento individual e coletivo como uma forma de impulsionar os resultados das organizações. Envolve às vezes aquele velho tapinha nas costas, então usando essa expressão, mas não é isso, aquele quadrinho na parede, aquela mensagem que é enviada, ou aquilo que é dito olho a olho, olhando frente a frente e, de fato, dando reconhecimento e valorizando as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E, por fim, isso tudo se resume em duas grandes questões. Qual é o clima organizacional esperado e como está esse clima de relacionamento entre todas as pessoas que estão na federação? E outra, qual é a cultura organizacional? Como que as coisas são realizadas? Então isso envolve
a estrutura montada com as funções e responsabilidades de cada um e como é que esses setores, como é que essas pessoas estão se relacionando. Se isso está bem ou se isso não está bem. Então, esse olhar, principalmente da presidência, que é o principal responsável, é algo fundamental. E por fim, né, falando da questão de marketing, o marketing ele tem vários conceitos. Mas um que pode nos ajudar agora é criar as soluções para as necessidades das pessoas. Então, esse marketing ele tem dois olhares. Um para dentro da federação, que é o que se chama de endomarketing, né? Promovendo nas pessoas que atuam junto com a federação essa percepção de valor e que elas acreditem naquilo que elas façam e que elas não estejam fazendo só em contrapartida a um salário. Pode ser que sim, que elas estejam trabalhando com a FEGAM porque elas têm essa necessidade de renda, mas muito mais porque elas acreditam no resultado daquilo que é oferecido, daquilo que é entregue para o público lá fora. E aí este é um dos fundamentos do marketing mais importante, né? Atender às necessidades dos clientes. Então, falando deles lá fora, eu peguei duas grandes expressões. Tá? Uma forma de relacionamento baseada nas tecnologias digitais, e isso envolve site, plataformas de inscrições, o relacionamento por e-mail e por telefone. Então, esses são os canais de comunicação. Podem ser utilizados vídeos também, para atuarem de uma forma com essas expressões que agora eu vou trazer para vocês. Autoridade, então, autoridade dos membros da federação, direção, presidência, secretariados, e de uma forma geral, a autoridade da federação. Então, isso tem que ser percebido. E outra, a representatividade. Os atletas, os familiares, os clubes devem perceber na FEGAM uma entidade que representa eles em relação ao esporte. Então, isso era uma mensagem que eu tinha para a gente conversar hoje, tá? De ter esse olhar das grandes perspectivas. Então, atender às necessidades da sociedade, criar aquilo que elas precisam, por meio de bons processos dentro da federação, que são criados e mantidos pelas pessoas qualificadas, competentes e motivadas, e isso repercute na sustentabilidade da organização. Então, são as pessoas qualificadas que desenvolvem os processos que vão atender às necessidades dos clientes e, por consequência, tornam a FEGAM sustentável. Tá? E aí, disso, quem cria os comos, quem cria os porquês, é a equipe interna, buscando informações, buscando conhecimento, criando tecnologias novas e fazendo um bom relacionamento. No final de tudo, se espera que todo mundo se abrace, que todo mundo sorria e veja uma transformação ao longo do tempo. O sucesso é construído dessa forma, cada um fazendo a sua parte, mas com foco num resultado comum. Todos ganham, ok? Um grande abraço, sucesso para todo mundo aí.